Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é a fidelidade ao Espírito Santo. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Ok, irmãos, comecemos com essa frase de Padre Rui Marim, que já é um chacoalhão para quem recebe o Espírito Santo na vida, né? Não podemos pensar que o Espírito Santo não exige nada da alma. Exige dela uma contínua fidelidade às suas divinas ações, sob pena de suspender, se for o caso do pecado mortal, ou diminuir, se for o caso do pecado venial, sua ação santificadora, né? Deixando a alma estancada com grande perigo, inclusive da sua própria salvação eterna. Olha só, irmãos, como que a fidelidade do Espírito Santo é algo agora que nós precisamos falar. Veja, irmãos, falamos aí numa playlist só sobre as virtudes do Espírito Santo, essas virtudes sobrenaturais. Eu convido você a mergulhar a sua vida se você realmente deseja ser santo. E para que você consiga fazer com que as suas virtudes, essas virtudes sobrenaturais que Deus infundiu na sua vida, elas sejam de grau heróico, o Espírito Santo também derrama os seus dons do Espírito Santo. Está aí também uma playlist dos dons do Espírito Santo para você mergulhar, se de fato o seu coração anseia pela santificação. E agora nós vamos falar da importância que é ser fiel ao Espírito Santo. E essa frase já é um chacoalhão para nós. Essa frase que Padre Rui Marim já vem dizer: não podemos pensar que o Espírito, nós não precisamos ser fiel ao Espírito Santo. Não pode passar pela nossa cabeça que hoje eu não estou muito com vontade de fazer o que o Espírito Santo quer, não. Amanhã. Não. É preciso ser continuamente fiel ao Espírito Santo. Eu recordo muito quando São Paulo vai falar lá na carta aos Gálatas que as obras da carne se opõem ao Espírito, porque o Espírito Santo não ama aquilo que a carne quer desejar, né? Que é fruto do Espírito do mundo. Mas também o Espírito Santo não ama as obras do Espírito. Aliás, o Espírito do mundo não ama as obras do Espírito Santo. Por quê? Porque elas se opõem. Você está no meio disso tudo. Nós estamos falando do seu livre-arbítrio. Nós estamos falando que o seu livre-arbítrio, ele ora é influenciado pelo espírito do mundo e fazendo com que a sua alma ame mais as coisas da carne, as coisas do mundo e passageiras. Ora, a sua alma deseja as coisas divinas, as coisas do céu. Então você consegue ser fiel ao Espírito Santo, que inspira o seu coração a querer as virtudes infusas, a se abrir aos dons de santificação. Por isso, falar da fidelidade ao Espírito Santo é falar da nossa liberdade, é falar do nosso livre-arbítrio. É isso que você é convidado a ver hoje nesse vídeo. Olha só, como é bom entender o peso do livre-arbítrio. Eu lembro o Nelsinho Corrêa quando cantava uma música antiga, ele falava assim: liberdade não é fazer só o que eu quero, liberdade é fazer o que eu preciso. Nós muitas vezes não entendemos quais são as nossas reais necessidades e por isso escolhemos mal. Mas uma vez que nós comecemos a entender que a santificação é uma obra do Espírito Santo e que nós precisamos ser fiéis a esse Espírito Santo, então eis que nós começamos a cuidar do nosso livre-arbítrio. Nós começamos a de fato escolher bem o nosso caminho, os nossos momentos. Até mesmo o Catecismo da Igreja Católica, 1864, eu convido você a mergulhar aí atrás de saber o que o Catecismo está querendo dizer. Vem nos ensinar sobre o pecado contra o Espírito Santo, irmãos. Tem um vídeo que fala sobre isso, qualquer coisa veja o vídeo, mas é importante que você faça os dois. Veja o vídeo e veja o catecismo. Vai falar sobre esse coração que quando se fecha ao Espírito Santo, se abre ao Espírito do mundo. E aí, é claro, o resultado, a consequência disso, não é viver da forma que vai viver um cidadão do céu.
é viver da forma que vai viver aquele que não vai entrar no céu. Aquilo que você acredita ser o seu momento de prazer e é tão passageiro, pode enganá-lo de tal forma que você não venha experimentar o que é uma autêntica alegria. E essa autêntica alegria é o Espírito Santo que pode lhe dar. Foi por isso que Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Essa fidelidade ao Espírito Santo possibilita progredir na união íntima com Deus e na santidade. Progredir, meu irmão. Eu sou professor de tênis, muitas vezes eu falo, gente, vamos fazer uma progressão. E o pessoal, às vezes eu pergunto para eles, sabem o que é progressão? Vocês acham que para progredir vocês eu preciso dificultar ou eu preciso facilitar a ação de vocês? E essas perguntas, muitos deles ficam assim olhando, eu vou dificultar. Porque ninguém progride fazendo as mesmas coisas. Como pode haver mudanças se nós andamos fazendo as mesmas coisas? Assim também na graça espiritual, sendo fiel ao Espírito Santo que nós vamos progredir na vida em Cristo. São Paulo pede a mim e pede a você, conforme está lá em 2 Timóteo 2,1. Olha só, tu portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo. É São Paulo falando para você, meu irmão. E é São Paulo falando para mim também. Tu, portanto, meu filho, procura progredir nessa graça de Jesus Cristo. Procura. Vai atrás. Procure saber o que o Espírito Santo quer de você. Eu também faço isso constantemente. Isso significa que você não vai cair? Você vai cair porque nós somos imperfeitos. O que não pode é você pensar que você pode cair a todo momento e não tem problema algum. Não, aí você esfria, você suspende essa ação do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo conhece o seu interior. E progredir é um desejo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Progredir nas orações, progredir no momento de ler a Bíblia, progredir nessa compreensão que o Espírito Santo quer nos levar a entender. É preciso progredir. Você precisa crescer nisso, como os discípulos de Jesus progrediam quando estavam com Jesus. É tão importante isso, que eu lembro que o padre Christian Shankar falou assim uma vez, falando para famílias, mas ele falou uma coisa que eu acredito ser muito pontual aqui. Ele falou assim, Jesus quando crescia, ele crescia na estatura, na graça, Você deve lembrar quando Jesus foi, com 12 anos, estava lá no templo e a mãe voltou a buscar, E Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Crescer na graça é justamente crescer em direção a Deus. Ou seja, Deus que é santo, Deus que é amor. Quantas vezes já falamos isso aqui nos nossos vídeos? E você também vai crescendo nisso, na sua santidade, na sua forma de viver a caridade que é amar o próximo. Convido você, reveja esses vídeos da caridade, reveja esse crescer na sabedoria, que é o dom da sabedoria, essa graça de Deus que é a graça santificante. É Deus que coloca o seu próprio gene divino, pelo batismo ele coloca em nós esse gene santo, e ele vem, coloca na nossa vida e infunde também essa santidade e nós vamos nos abrindo a isso. Já que estamos falando de fidelidade, olha só a natureza da fidelidade. Fidelidade é a lealdade, a adesão cumprida, observância da fé que um deve ao outro. Vamos lembrar quando a gente faz um contrato de compra e venda, ali eu assumo que eu vou pagar todas as parcelas e aquela pessoa me empresta o dinheiro sob o contrato de que eu vou ter que ser fiel àquilo. Isso é a natureza da fidelidade. Você assume o compromisso. E isso faz a gente perguntar, será que nós estamos compromissados com Deus? Será que não é o caso de você pegar uma folhinha e colocar hoje, novembro de 2020, dia 6 de novembro, eu assumo um compromisso de fazer o máximo esforço ao Espírito Santo, porque eu quero progredir na graça, na sabedoria e na estatura rumo a Cristo. Não é o caso de você assumir diante de Deus que você quer crescer nesse sentido. A natureza da fidelidade entra nesse aspecto. No caso do Espírito Santo, será a lealdade e a docilidade em seguir as inspirações que o Espírito Santo fará em qualquer lugar e de qualquer forma que se manifeste.
O Espírito Santo é assim. Ele é o maior interessado e constantemente nos inspira naquilo que vamos falar, naquilo que vamos fazer, para que nossa vida brilhe em nós a face de Cristo, para que nós demos testemunho de Jesus no mundo. O Espírito Santo veio e fez com que aquela pessoa de Jesus Cristo fizesse sinais e prodígios e o mundo reconhecesse, principalmente a partir dos discípulos, que ele era o Filho de Deus. E o Espírito Santo quer fazer o mesmo em mim e em você, meu irmão. Fazer com que a nossa graça, a nossa sabedoria se eleve de tal forma nas virtudes e dons, que as pessoas começam a reconhecer que Deus mora em nós, que nós somos realmente os filhos adotivos de Deus, pela graça do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer isso constantemente. É na hora que você levanta até a hora que você deita. O Espírito Santo quer guiar o seu coração. E como é importante você ser fiel a essas moções, a essas inspirações que o Espírito Santo sugerirá ao seu coração ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo da semana e do ano, não é? É fácil isso? Eu lembro, gente. Será que é fácil ser fiel ao Espírito Santo? Eu recordo uma vez do Batista, meu amigo Batista, quando ele deu o testemunho do pai dele, que tantas coisas fez, e o Batista era tremendamente magoado, a tal ponto que ele resolveu matar o pai. Quando aconteceu dele realmente colocar esse plano em ação, eis que Deus intervém e o Batista consegue perdoar o pai dele. O Batista faltava pouco para matar o pai dele, escorregou e caiu a arma, assim escapou. O pai dele fugiu naquela ocasião, mas o Batista, o que ele fez, gente? Com o tempo ele foi abrindo o coração dele e o Espírito Santo moveu o coração dele ao perdão. É tão lindo, eu recordo a história do Batista até hoje. E o Espírito Santo então sugeriu ao Batista o perdão. Assim é o Espírito Santo para nós. Você pensa que ele vai exigir coisas fáceis a todo momento? Não, às vezes o Espírito Santo vai sacudir o teu coração para que você progrida na graça de Jesus Cristo. Para que você possa progredir, o Espírito Santo vai fazendo com que a sua alma experimente coisas até mais difíceis. E aí então que cresce em você a virtude da fortaleza, a virtude da esperança e da fé, para que você progrida na graça de Jesus Cristo. É assim que vai acontecendo. E é fácil isso, minha gente? Obviamente que não, porque senão a gente tombava e esbarrava com o santo em todo e qualquer lugar. E você bem sabe que não é assim. Olha o que São Francisco de Sales nos ensina sobre as inspirações do Espírito Santo. Todos os atrativos, movimentos, censura, remorsos interiores, luzes e conhecimentos que Deus opera em nós, prevenindo o nosso coração, a fim de nos despertar, exercitar, atrair para as santas virtudes e tudo que caminha para a vida eterna. Olha, veja de novo essa frase, meu irmão, volta para você ler as várias maneiras que o Espírito Santo vai bater no seu coração. Vai te atrair, vai te inspirar, vai fazer você ouvir, vai fazer você ver, para que você perceba o que Deus quer da sua vida e para onde você quer. Olha como é que é necessário você ser fiel ao Espírito Santo. E você não pode dizer que o Espírito Santo, se o Espírito Santo tivesse me dito, se o Espírito Santo tivesse me mostrado. Não, ele vai estar sempre te mostrando, porque a sua santificação é obra dele, e se é obra dele, ele vai concluir constantemente. Nada impedirá que o Espírito Santo conclua a obra de santificação na sua vida e na minha vida. O Espírito Santo ilumina e move, e isso se dá em qualquer hora, em qualquer lugar, nas decisões mais simples, até aquelas decisões mais importantes que vão acarretar o resto da vida. Lembra de São Francisco de Assis? Vai, Francisco, e reconstrói a minha igreja. Aquele desejo que o São Francisco disse, tá bom, Senhor, eu vou. São Francisco abandonou a riqueza. São Francisco abandonou-se à providência divina. E se você mergulhar na vida de Francisco, você vai perceber que aquele sim dele, olha onde chegou. É como o sim de Nossa Senhora. Olha onde chegou. Olha essa imagem e veja por você mesmo, irmão, o que é ser fiel ao Espírito Santo. Olha quanto Nossa Senhora progrediu na graça do Espírito Santo. Será que nós vamos conseguir ser fiel ao Espírito Santo até esse momento? Os momentos de maior dor,
Nossa Senhora é fiel ao Espírito Santo. Ela poderia dizer assim: não dá, eu peguei uma depressão, vou murmurar contra a vida. Chega, e começar a lamentar para todo mundo que ela encontrasse pelo caminho. Não. O filho dela vai para a cruz e ela abraça a cruz. Ela abraça a cruz porque com certeza o Espírito Santo moveu aquele coração dizendo: eis que agora Deus vai fazer nova todas as coisas. E Maria, você contribuiu isso com o seu sim. E o Senhor Jesus com certeza já alertava ela para esse momento de fidelidade ao Espírito Santo. Já ensinava: mãe, você vai ter provas difíceis, né? É necessário que eu redima o povo de Israel. Com certeza tinha conversas assim entre mãe e filho. E é por isso que Nossa Senhora, com essa força do Espírito Santo, essa virtude da fortaleza, esse dom da fortaleza que veio sobre Nossa Senhora, o leva a suportar com toda a caridade no mundo, passar por todo esse momento, para que eu e você pudéssemos experimentar o amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo, né? Para quem começou a caminhada ou que já está percorrendo essa caminhada há alguns anos, a necessidade da fidelidade ao Espírito Santo, ela é primordial, meu irmão, primordial. Você está começando a caminhar agora, já vai captando isso. É o Espírito Santo, ele a todo momento, mais do que o seu coordenador, mais do que o seu pastor, mais do que o teu pároco, o teu confessor, é o Espírito Santo a quem você precisa recorrer continuamente, né? São Francisco de Sales até afirma assim: de várias maneiras se produzem as inspirações divinas. Os pecadores as recebem impulsionando-lhe a conversão. Para o justo, onde habita o Espírito Santo, é perfeitamente connatural recebê-las em cada momento, né? Nós percebemos aquelas pessoas que quando começam a sua conversão, elas ficam: ai, que maravilha, tá? Claro que é maravilha, ela está percebendo como é grandioso esse amor de Deus que se manifesta em nós pela ação do Espírito Santo. Mas para nós que estamos ao longo da caminhada, isso é connatural. É andar de mão dada. É como o casal que caminha há 20 anos casado. Eu já faço 16 anos nesse final de ano que eu estou casado. Para mim, estar com a minha esposa é a coisa mais natural. Como vai doer no meu coração ou no coração dela se um dia a gente tiver que se separar pela morte, né? E que eu tenho esse desejo profundo, é até que a morte os separe. E rezo para que a minha esposa também continue perseverando comigo nisso. E assim, meus irmãos, nós também vamos caminhando nessa fidelidade ao Espírito Santo, sempre. O Espírito Santo nos inspira pelo anjo da guarda, por pregadores, por um amigo, por um familiar, pela Bíblia, por um bom livro. A fidelidade do Espírito Santo, meu irmão, é inquestionável. Você não sabe, mas às vezes o Espírito Santo move em você pelo animal, pelo um pássaro. Move em você por uma árvore que lhe faz uma sombra. Um dia eu estava varrendo aqui na frente da minha casa, a árvore minha, ela sai muitas folhas. E chegou um dia que eu falei assim: meu Deus, mas como sai folha? Aí Deus falou assim para mim: é igual o meu amor por você. Toda vez você peca, mas o meu amor é fiel. E eu logo parei de reclamar daquelas folhas que caíam quase todo dia. O amor de Deus é fiel. A fidelidade do Espírito Santo, ela é inquestionável. Meu irmão, se você está crescendo com os nossos vídeos, eu lhe peço, venha fazer parte aqui da nossa família, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que lhe são preciosas, ok? Olha só, meu irmão, São Francisco de Sales ainda acrescenta assim: o Espírito Santo, mediante as suas moções, ilumina a nossa mente para que possamos ver o que se deve fazer e move a nossa vontade para que a gente queira cumpri-lo, né, meus irmãos? Para que você veja isso, eu já mencionei as playlists das virtudes e dos dons, dê uma olhada, faça disso um exercício na sua vida, para que você perceba o quão
as formas que o Espírito Santo vem interferir, influenciar na sua vida pelas virtudes e dons do Espírito Santo, né? Assim se completa a ação do Espírito Santo em nós. É ouvindo e praticando. Senão, vai recair sobre nós uma pergunta de Jesus que está lá em Lucas 6,46. Né? É ouvindo e praticando as obras que o Espírito Santo vai sugerir no seu coração. Porque Deus me livre, meu irmão, Deus me livre de você ou eu ouvir isso aqui de Jesus. Olha só, Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazes o que eu digo? Não é? Então que nós possamos ser fiéis ao Espírito Santo, para que entendamos que sendo fiéis com o Espírito Santo, nós vamos estar sendo sempre os discípulos verdadeiros de Jesus. Jesus falou assim: todo aquele que é verdadeiramente meu discípulo, ouve as minhas palavras e as põe em prática. Então a gente conclui assim com aquela frase que São Paulo falou lá em 2 Coríntios 6,1, meus irmãos. Olha só. Os exortamos, irmãos, a não receber em vão a graça de Deus. Olha que maravilha, né, meu irmão? Vamos terminar aqui com uma oração de Santo Agostinho. Espírito Santo, inspirai-nos para que pensamos santamente. Espírito Santo, estimulai-nos para que trabalhemos santamente. Espírito Santo, atrai-nos para que amemos o que é santo. Espírito Santo, fortalecei-nos para que defendemos o que é santo. Espírito Santo, auxiliai-nos, porque jamais percamos o que é santo. Espírito Santo, defendei-me, para que nunca mais perca a vossa santa graça que está em mim. Muito obrigado, irmão, por você estar comigo até agora. Que Deus abençoe e que você consiga ser fiel ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima, irmão.